Olá, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui você fica muito bem informado. O assunto da conversa hoje é trânsito, que afeta todos os moradores de Indaiatuba. E para falar sobre esse assunto, os convidados são o Atis Pavan, que é instrutor de pilotagem defensiva, o Marcos Pintija, que é especialista em engenharia de tráfego, e o Tiago Santos, que é motorista executivo profissional. Bem-vindos todos vocês, tá? Muito Obrigado. obrigada por Obrigado. participarem do podcast Drops. E eu começo já falando de um acidente doméstico, só para justificar o braço imobilizado, né? Foi um sinistro em casa. E para minha sorte, a vinda para cá já foi com o Tiago, né? Já Então foi já tô comigo na já. vantagem, né? Já Não sei se deixa a as vantagem foi estrelinhas. dele ou minha, né? Porque eu vim com ele e ele já vinha para cá, então, Já aproveitou já a viagem, né? né? Eu gostaria de começar com vocês perguntando qual a avaliação que vocês fazem sobre os problemas de Indaiatuba, né? Do trânsito de Indaiatuba. Quais são os maiores problemas que vocês avaliam aí em relação ao trânsito de Indaiatuba? Vou começar com o Tiago, que está na lida também ali no dia a dia, né, Sim, Tiago? sim. Me fala o que está gritando, ou melhor, o que está buzinando no trânsito de Indaiatuba para você. Então, Patrícia, primeiramente, boa tarde a todos. Na minha opinião, o que está gritando foi até começando já pelo acidente que teve hoje na rodovia, né? Essa rodovia da SP-75, ela está muito prejudicial para a gente aqui. Então, você pode ver que praticamente todo dia tem acidente ali. Independente do horário, se é de manhã, de tarde ou de noite. Hoje teve um acidente gravíssimo ali. Teve até o apoio do Águia. O Águia desceu na rodovia, parou a rodovia. Foi um acidente, se não me engano, de moto, onde uma moto encheu a traseira de um carro. Então a pessoa teve uma lesão grave na perna. E isso já vem se estendendo há muito tempo. Você pode ver as notícias que tem nos portais aí, tanto o Drops quanto o Indaiatuba Não é Praia, outros que tem no Facebook e no Instagram, tá sempre noticiando acidente na SP-75. Em ambos sentidos, sentido Salto, sentido Campinas. Então é uma coisa que eu acho que a prefeitura, eu não sei como é que funciona essa parte, né? Se tem que ser com a prefeitura, ou se tem Governo do Estado, governo do estado, o AB Colinas também tem alguma coisa a ver aí a para concessionária. para a concessionária para estar revendo isso aí, para ver se está diminuindo um pouco da velocidade, porque ali é um trecho a 110, né? Diferente de outras rodovias em São Paulo, por exemplo, onde você tem pista local, pista expressa e pista central, onde se divide as velocidades, por exemplo, em São Paulo, na Marginal Tietê. Lá é dividido em pista expressa, onde ali você pode andar 90 por hora, pista local 70 km por hora, e a pista é a central 70 km por hora, e a local 50 km por hora. Então, você tendo essa divisão, você consegue dar uma melhorada no fluxo, né? E aqui, como é uma rodovia onde se tem muitas entradas, você tem ali a entrada do distrito, depois você tem a entrada da rodoviária ali, que é a Oliveira Camargo, depois mais para frente tem a entrada de Itaici, depois mais para frente ainda tem a entrada ali, que é da Balila, né? Então, quando você tem muitas entradas assim, acabam ocorrendo muitos acidentes. Fora que ainda a gente tem o distrito industrial, onde se tem muitas empresas. Então, o tráfego de caminhões dentro da cidade é muito grande. Se você entrar ali no entorno ali da rodoviária ali, com a Unilever, no horário de pico, meu, ontem mesmo já teve... Ontem não, foi hoje mesmo. Teve outro acidente naquele trecho ali, onde os carros se colidiram de frente ali, hoje cedo. Então, nesse horário de fluxo, principalmente na parte da tarde, é terrível o trânsito ali. Terrível. Porque os caminhões que saem ali, onde formam uma fila ali, naquela descida do Atacadão e da Unilever, eles todos saem dentro desse horário aí. E as respectivas empresas também. É moto, é bicicleta, os ônibus da própria rodoviária. Então, eu acho que a parte caótica da cidade vem sendo essa, e não é de hoje, né? E tem outras coisinhas também, mas são coisas que são mais moderadas para estar se trazendo, né? Eu acho que o principal assunto mesmo é a SP-75. Max. Bom, um abraço para vocês todos. Obrigado pelo convite a participar desse debate, né? Patrícia, desejo sucesso para você Muito obrigada. nesse novo canal do podcast Drops. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, a gente que convive com o assunto do trânsito, né, diariamente, aliás, cada um de nós aqui na sua área de atuação do trânsito de Indaiatuba, alguns anos, uns mais, outros menos. Então, a gente consegue dividir, compartilhar essas experiências e a gente também sempre procura
eu sempre penso assim, cada um tentar buscar mais informações para tentar entender o que seria eliminar o novelo que é. A gente convive hoje em Indaiatuba nos últimos, parece que é muito tempo, mas na verdade é um começo, talvez 15 anos, que foram os níveis de crescimento da cidade, né? Quando a gente fala de zoneamento, que a cidade também teve, desde a época dos planos do governo federal, para ter um bairro novo, que foi o habitacional, que é o Campo Bonito. Aquilo ali foi um marco para Indaiatuba no sentido de expandir. Então, a gente está vivendo aí cerca de 15 anos, né, dessa linha imobiliária, e com isso agregou-se o trânsito. Só que o que eu vejo hoje de grande dificuldade, não dá nem para apontar um aspecto. Eu penso o seguinte, comportamento de condutor obviamente que está dizendo de cada pessoa, de cada cidadão. Isso tem a ver com caráter, com pessoas que aceitam regras ou não, poder financeiro também, porque a gente percebe isso também, né? Às vezes, quanto maior um poder financeiro, não é uma regra geral, mas um poder financeiro transforma aquele cidadão, considerando que ele tem mais prioridade do que um outro, às vezes que tem um comportamento mais simples. Isso também é uma realidade. Então, o comportamento de condutor, isso tem tudo a ver, só que a gente depende de muitas coisas. Com relação à via pública, aí já tem a ver com a parte estrutural, que o município tenha ou não, seja uma secretaria específica ou sejam departamentos. Muitas cidades nesse Brasil afora não têm secretaria de trânsito, mas conseguem sobreviver. É o nosso caso em Indaiatuba. Então, estruturalmente, a gente percebe que tem vias que são ali do modelo antigo da cidade, e aí hoje elas são vias de grande fluxo e são vias apertadas. Não tem espaço físico para ter uma terceira faixa, uma quarta faixa, na verdade. Então isso também faz parte dessa dificuldade. Os polos geradores de tráfego, isso também é outro ponto importante. Hoje você vê em quase todos os bairros empresas que vêm, que é muito importante para o município, e aquela empresa às vezes tem uma movimentação de milhares de veículos por dia, em questão de horas, né? Que você tem todo um cálculo para isso, né? A engenharia de tráfego tem cálculo para isso. E aí você vê lá quanto que se aumenta de demanda de espaço, de controle semafórico e de sinalização, de placa, de pintura, e para aquela quantidade de pessoas que estão vivendo naquele local. Isso na Indaiatuba está semanalmente crescendo, né? Nós temos o trecho da rodovia, que o Tiago lembrou bem, não é de agora, né? Já faz anos que vem ocorrendo graves acidentes, perdas de vidas, né? De familiares de Indaiatuba, e não só de Indaiatuba, obviamente, né? De várias cidades. Sim. Depois a gente, no debate aqui, vai poder falar também. Eu também gostaria de dar minha opinião sobre esse trecho, né? Então você vê que é uma somatória, Patrícia. Eu, dentro da minha área de atuação, que é a formação de condutor, vou tentar aqui dividir com vocês bastante experiência, alguma percepção de número, de percentual. Vamos ver o que a gente consegue passar, tá bom? Atos? Bacana. Eu fico abismado, de maneira positiva, o como mesmo nós três, sendo em tese, setores diferentes, ainda assim, todos os raciocínios, eles surgem ali, eles seguem pelo mesmo caminho. SP75, o que foi falado dessa questão de estrutura de locais e tudo mais, isso tudo somado faz os gargalos que tem em Indaiatuba. Mas eu acrescento ainda um mais, que é hoje em dia realmente a questão do comportamento, como você bem comentou. Às vezes hoje o mundo acelerou, né? O mundo não acontece mais da mesma forma. Hoje em dia tem o celular ali e a galera assistindo o vídeo no vezes 2. Antes era só o áudio no vezes 2. Agora, hoje em dia, até o vídeo é no vezes 2. E aí a pessoa tem o quê? Tem pressa. Ela quer acelerar, talvez, o que não necessariamente deveria ser o acelerado naquele caminho, naquele momento. Eu uso muito como exemplo. Às vezes a pessoa ela faz alguma manobra no trânsito. Para resolver a vida dela, ganha o quê? 2, 3 segundos? Vai me furar um semáforo? Vai me passar num canto de lombada? Pra quê? Vai resolver... Vai mudar
o patamar da vida da pessoa? É sempre é essa pergunta que eu faço. Às vezes eu vejo a pessoa no trânsito toda estressada, toda querendo cortar, e no final a gente para no semáforo junto. Exatamente. E eu falo, talvez essa pressa que você tem de querer fazer acontecer, de querer chegar logo, é aquilo que vai mudar o patamar da sua vida desse nível para esse nível? Às vezes não é. Na grande maioria das vezes, não é isso que vai mudar o patamar da sua vida. Agora, pode acontecer o contrário. Colocar o patamar da sua vida desse nível para esse nível. São 8 anos que eu já atuo como instrutor de pilotagem preventiva e defensiva, e eu já peguei diversos casos. SP-75 mesmo, eu já perdi amigo na SP-75 por falha de outros, que o cara dormiu no volante, cruzou a via e pegou ele em cheio. Então, vamos para destrinchar um pouquinho a questão da SP-75, todo mundo falou sobre isso, que é um problema muito grave. Eu gostaria de saber também de cada um de vocês a opinião. No caso do Thiago, você acha que você falou das entradas da cidade, Sim. falou da questão da velocidade. E você acha que o maior risco, né? Claro que culmina também com a questão do comportamento, né? Mas o problema maior é o estrutural ou é o comportamento? O que gera o acidente? Qual é o maior causador para você? Como que você vê? É o comportamento do motorista ao volante ou é a questão da estrutura? Claro que a estrutura não está ajudando, mas assim, o que está realmente botando o risco, assim, elevando o risco, na verdade, nesse trecho? O comportamento das pessoas também pode ser colocado muito em jogo também. Foi o que o Atos falou, que as pessoas têm pressa hoje, né? E como não se vê mais como antigamente radares. Eu já tenho reparado isso há algum tempo. Aqueles radares móveis que tinha dentro de Indaiatuba, você não vê eles mais. Você sempre via ele ali depois do Caipirão, escondidinho ali. Em alguns lugares também na Marginal do Parque ali também tinha. Na própria SP-75 também tinha com muita frequência. Ali debaixo do pontilhão ali da rodoviária nova sempre tinha radares. E isso vai tornando as pessoas, vai relaxando um pouco as pessoas. Pô, passou um dia, passou 2, passou 3, não tá vendo o radar? Pô, é 110? Custa nada um 130, custa nada um 140. É quando acontecem as coisas. Então, a imprudência, ela também... Eu acho que pode-se dizer até que boa parte dos acidentes são devido à imprudência. Igual o Atos falou, a pressa, motorista querendo cortar o outro, tá? Então, um caminhão subindo ali um trecho da rodovia ali, por exemplo, para assalto ali. Aquele trecho próximo da loja 100 ali, é um trecho onde tem uma parte bem elevada ali. Então, os caminhões perdem um pouco de velocidade. Então, o pessoal está voltando do trabalho, está apressado, e a questão do ponto cego também atrapalha muito. Então, uma pessoa de moto, o Atos pode falar muito bem sobre isso. O caminhoneiro, ele não tem a visão da moto. E a moto é um veículo, além de ser pequeno, um veículo muito ágil, muito rápido. Então, a imprudência pode ser levada sim, mas também tem alguns casos que existem acidentes mesmo, onde foi uma fatalidade, né? Teve um acidente que me lembro bem, foi um acidente bem... Eu passei próximo ao local minutos depois que aconteceu, exatamente nesse trecho que eu tinha comentado, para não ficar, né? Mas foi exatamente nesse trecho. Descendo ali o trecho do Polo Shopping, no sentido Campinas, tava dando uma travada no trânsito. E aí um rapaz de moto foi passar no corredor e um outro carro fechou ele, trocando de faixa. Ele bateu no carro, caiu debaixo do caminhão e aconteceu a tragédia. Esse acidente tem alguns meses que aconteceu. E foi um acidente bem feio mesmo. Não vale a pena nem ficar remoendo, né, o assunto, mas... Então, a imprudência eu acho que eu colocaria também aí como de uma porcentagem, acho que a imprudência é 70% comparada à sinalização. A gente tem uma cidade bem sinalizada, tanto dentro da cidade quanto nos entornos aqui, é muito bem sinalizado. Você vai para cidades como São Paulo, você vai para Santo André, São Caetano, a região do ABC, que eu trabalho muito em São Paulo, nem se compara à sinalização que tem em Indaiatuba, entendeu? Mas as pessoas aqui, devido ao que o Atos falou também, a pressa, né? Então, tem sinalização? Tem. Tem bons asfaltos,
boas estradas, né? Tem. Só que a pessoa, né, não toma cuidado, não olha a sinalização, sabe? Não tem um comportamento, né, de um motorista assim, sabe? Um motorista, sabe, bacana no trânsito, sabe? Você poder não pensar só em você, você tem que pensar nos outros também. Então, você tá com pressa, pô, ninguém tem culpa da sua pressa, entendeu? E, eu vou sair correndo, vou sair furando o semáforo, sem dar seta, nada. Lá na frente vai se encontrar no semáforo, do mesmo jeito. Então, é besteira isso aí. Então, eu vejo muito por essa parte, assim, tá? Quando a gente fala de acidente no trânsito, né, aí a gente percebe a importância que se tem uma conversa dessa, né, na verdade. O assunto, discutir o trânsito é importante também em função disso, né, para salvar vidas. Sim. Porque é discutindo que a gente vai encontrar soluções e talvez mudar comportamentos. A gente tem que colocar isso à disposição, né, das pessoas, para as pessoas, né, se conscientizarem do problema, porque uma pressa no trânsito pode ser uma vida a menos. Exato. Né? Aí, o Marcos, eu até gostaria que você, não sei se vai ser o que você exatamente a pergunta, mas assim, o Thiago falou sobre a questão da fiscalização. E aí, você me falou do triângulo do trânsito. Lembrei da questão, né, da fiscalização que você colocou. Gostaria que você explicasse isso. Certo. Quando se fala na estrutura do trânsito, pensa-se num triângulo, né, os 3 lados do triângulo, que seria a parte de engenharia, de tráfego, a educação para o trânsito e também o esforço legal. Muita gente fala fiscalização, mas na verdade é um pouco mais do que isso, que seria o esforço legal, que fiscalizar depende também da própria legislação que foi escrita, né? Que foi analisada. Então, quando se fala em triângulo do trânsito, é um bom conceito para que o município trabalhe bem, porque um pouco de cada lado do triângulo faz um trânsito mais harmonia. Aliás, fica aqui a harmonia do trânsito, né? Do projeto da Honda, da Prolink, né? Exato. Há muitos anos. Então, o triângulo do trânsito é fundamental para a cidade. Então, se a gente for pensar hoje em Indaiatuba, né? Sem o viés político que a gente acompanha, né? Mas a gente sempre deseja o melhor para os administradores públicos aí. Que, inclusive, agora, né, temos uma nova linha de trabalho, né? Que é agora o novo prefeito Custódio. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Porque os antecessores fizeram muito por Indaiatuba e agora a gente tem que ver o que está dentro da cabeça do prefeito Custódio, né? Exato. Torcer para que ele tenha grande visão para o trânsito. Então, assim, se a engenharia de tráfego hoje, ela está dentro de qual secretaria? Então, aquela equipe está de parabéns, se esforça. Imagina como deve ser difícil manter o trânsito. Tem a parte de sinalização. É tudo coisa física, material. Né? E existe o POT, que é o Programa de Orientação de Tráfego, placa azul, placa verde, se vai para cá, vai para lá, não é verdade? Então isso é engenharia, mas ela não é uma secretaria de trânsito, nem de mobilidade. Ela está lá na mão do pessoal da engenharia. Aí depois nós temos a parte de esforço legal. A fiscalização está dentro disso. Então, até um tempo atrás, aliás, até hoje, né? A Secretaria de Segurança Pública. Também, imagina a dificuldade que é a gente... Eu falo pelos meus colegas da área de trânsito, que eu até participei alguns anos do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e eu convivia lá com o chefe do DR, da Artesp, do Detran de São Paulo, pessoal que fazia campanhas de fiscalização na Operação Descida do final de ano, Carnaval. Então, era muito intenso o conhecimento lá. Então, eles sempre demonstravam para a gente que fiscalizar trânsito é algo muito difícil. O comportamento daquele condutor que está sendo abordado, até o risco de uma violência por arma ou por, sei lá, qualquer outro. Tem o assunto drogas dentro de uma fiscalização de trânsito. E o objetivo nem era aquilo, era trânsito. Né? Verificar, às vezes, uma qualidade do veículo, se ela está com uma lâmpada queimada, né? Então, a fiscalização é muito difícil. Em Indaiatuba, a gente tem a Guarda Municipal, que também, por legislação, não vamos entrar nesse assunto, mas existe desde alguns anos atrás, a Guarda Municipal passou, que é a Guarda Civil Metropolitana, passou a ter o direito de fiscalizar também, porque antes de uma determinada época só podia ter a fiscalização por convênio. Aquilo que era a infração do município, o Estado não podia fazer, e vice-versa, a não ser que tivesse convênio. Então, burocraticamente, vai longe essa conversa. Aí passou-se a ter a lei das guardas municipais, onde no Código de Trânsito implementou-se ali que a GCM poderia
ter a fiscalização. Então, Indaiatuba é privilegiada nisso. Agora, puxa, fiscalizar é muito difícil. Muito difícil. Muito, muito perigoso, né? E aí o outro lado é a educação. Então, eu sou um entezinho, né? Dentro da cidade, autoescola, estou desde 98 no ramo, dei bastante aula. Aliás, curiosamente, né? Aqui o Atos Para todos. e para Eu Thiago, também. os dois falaram aqui em off para gente que fizeram a habilitação lá junto comigo, lá no passado, né? Então, assim, a educação em Indaiatuba, isso eu posso afirmar, gostaria que tivesse sido muito diferente, sabe? Precisa ter a relação mensal de convivência do Demutran, o atual Demutran, que, se Deus quiser, vai virar a Secretaria de Mobilidade Urbana, que tenha reuniões, que tenha compartilhamento de números, de estatística, de vivência, de convite para participar em eventos, sabe? Porque isso engrandece o profissional que vai formar o condutor. A autoescola, eu penso assim, não sou dono da verdade, mas eu penso assim, se o profissional da autoescola pensa que ele é responsável pela educação do trânsito, isso é muito grande. Tem que ser um pouquinho mais o pé de humildade, é formar o condutor. O que é formar o condutor? No Brasil, não existe educação dentro das escolas desde lá de criancinha. Existe, assim, de forma transversal, né? Que é bem transversal mesmo. Ela não é matéria prioritária e poucas escolas implantam aquilo ali como prioridade. Então, ou seja, o cidadão vai ter o contato com o trânsito perto dos 18 anos. Quando vai tirar a CNH. Autoescola. Então, ou seja, ele chega lá sabendo algumas poucas regras de convivência, porque de legislação a maioria não estuda isso antes, e aí ele vai participar lá da autoescola. A autoescola, ele vai passar esse fundamento da direção defensiva, ele vai passar ali a legislação, ele vai falar sobre um pouco de mecânica do veículo, é básico, entendeu? Então, a autoescola, ela é para formar. E depois disso ainda vai para aula prática. Aí já envolve mais um pouquinho do lado psicológico, que é os traumas que cada pessoa tem, que traz para dentro de si, aquela dificuldade motora. Tem gente que tem dificuldade. Então, o instrutor que está formando o condutor, ele não consegue nem sair daquilo, né? E ele sofre, é uma atividade psicológica extremamente desgastante. Então, em Indaiatuba tem isso. A engenharia, dessa forma que eu expliquei. Aliás, não é que eu expliquei, pelo amor de Deus, né? Estou falando que é a forma que eu interpreto. Sim. A engenharia, a parte da fiscalização e a educação. Será que não é o momento do prefeito novo pensar e tomar essa decisão? Tem prazo, né, Max? Então, no Brasil... Abril é isso, né? Então, desde 2012 tem a Lei Federal da Mobilidade Urbana. Os municípios tinham 10 anos para implementar. Então, terminava em 2022. Aí, em 2023, teve uma nova lei que era para ampliar o prazo. Então, até posso ter comentado com você recentemente, talvez de forma trocada, os municípios até 250 mil habitantes têm uma data para terminar. E acima de 250 mil, outra data. Então, ou seja, é 2025 para 26 agora. Então, em Indaiatuba, acredito que o Gaspar tenha deixado tudo isso já desenvolvido, né? A expectativa é para a nomeação do secretário municipal de mobilidade urbana. Não foi anunciado ainda, mas é uma demanda que está aí na mesa, né? Os vereadores também já sinalizaram a importância disso e a administração municipal também já informou que vai ser anunciado. Ainda não foi, mas tá, acho que talvez dentro dos 100 dias, E sabe o que 100 primeiros dias do novo governo. Isso ficaria assim também bem legal. Eu vou torcer para isso também e espero que a gente se fale bastante daqui para frente. E você, Patrícia, que vai dar andamento nas suas matérias, né, nas suas reportagens, que se crie o Conselho Municipal de Trânsito. Porque quando as pessoas falam transporte, eu também vi isso muito nos últimos anos. O trânsito não está bom, então nós vamos melhorar a linha de ônibus. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não é só o ônibus. Quando a gente fala de trânsito, que hoje quase nem se fala mais em trânsito, fala-se mais em mobilidade urbana, mas quando se fala de trânsito, não é falar que vai ter mais ônibus que o trânsito vai melhorar. Você não vai ter ônibus para todo mundo, que daí ninguém vai usar carro. Isso é impossível. Só que quando se fala de transporte, é uma forma meio que de tapear a dificuldade que está tendo de encarar o trânsito. Então, tudo bem, tem que ter o Conselho Municipal de Transporte, que existe em Indaiatuba. Existe o Departamento de Transporte, o pessoal trabalha muito, né? Tudo isso sempre valorizando quem está lá trabalhando. Mas precisa criar o
Conselho Municipal de Trânsito, para que o cidadão de todas as áreas, de moto, de táxi, do Uber, do autoescola, do despachante, do escolar, do coletivo, do MOP, todos eles possam ter voz, Sim. entendeu? Então, criar um canal... Porque vão ser as pessoas que vão estar participando das discussões ali, né? Porque o Conselho vai ter que ter representantes de todas essas todas as áreas. Né? E eu nem falo, eu digo que o Conselho Municipal de Trânsito, ele é fundamental para que se saiba o que está acontecendo em cada esquina da cidade. Hoje a gente percebe muito que é comum o vereador fazer indicação, né? Porque o vereador recebe lá uma reclamação do vizinho lá do bairro, dá para melhorar aqui uma canaleta, dá para melhorar aqui uma pintura, né? E aí o vereador, que é o papel dele também, né, de representar esses pedidos, essa demanda, mas o Conselho Municipal de Trânsito seria 100% atingível, né? Então fica aqui a torcida minha, né, para que a gente possa pressionar o novo prefeito. E Né? essa fala que o Max colocou mais cedo, exatamente quando o aluno chega para começar a formação, já está perto da faixa dos 18, ainda mais com a geração de hoje em dia, já está muito tarde. Às vezes, já vem de vícios do que eles acompanham dos pais, certo? Porque é aquele negócio, você é espelho. Então, você vê que seus pais já não têm um comportamento muito bom no trânsito, você acaba vindo. Exato. E aí vem esses traumas que você falou, isso tudo somado, às vezes começar perto dos 18 já tá tarde para você criar de fato uma consciência, criar de fato um tipo de instrução que seja efetiva, que seja bom para o trânsito depois no final. Se você inicia realmente antes, como está sendo falado... O ideal seria nas escolas Exato, mesmo, né? Começa antes. Pelo menos, talvez, não sei como que funciona essa parte de escola. Talvez uma matéria obrigatória ou... Às vezes tem um movimento, alguma coisa do tipo. Às vezes tem os movimentos, assim, as ações, mas no mês do trânsito, né? Setembro, né? Que é o mês do trânsito. São datas especiais, assim, não é uma rotina, né? Então, isso talvez falte, na verdade, isso. E a criança, ela absorve muito, muito bem, né? E às vezes até corrige o pai, quando tem essa educação, exatamente. Né? É muito interessante, mas precisaria realmente, como vocês falaram, ter uma continuidade, alguma coisa que fosse do currículo, né? Dentro do currículo escolar. Como instrutor ali na ProLink, a gente tem 4 tipos de ações, por exemplo. Tem desde o pit stopping, que a gente geralmente faz ou na frente da concessionária, ou até mesmo, geralmente lá no Parque Ecológico, que é onde a gente faz bastante, aborda os motociclistas para falar sobre boas práticas no trânsito, faz a checagem na motocicleta, certo? Essa é uma delas. Outra é a palestra de pilotagem, certo? Só que essa é válida para todo mundo, carro, moto, bicicleta, pedestre, nave espacial... Qualquer um, desde que, né, você está no trânsito, então você está suscetível. Existe o curso de pilotagem, que é exclusivo para motociclista, e existe o Clubinho Honda, que é para criança. Só que daí é para crianças ali, por exemplo, a gente costuma fazer de 3 a 12 anos. Pensando no adolescente, a porta de entrada é um pouco mais estreita. Você não consegue abordar o adolescente da mesma forma que você aborda uma criança. E é o adolescente que a gente precisa atingir melhor. Então, sim, se tivesse talvez algo nesse sentido que a gente conseguisse atingir de forma mais efetiva antes desses 18, talvez você já ia preparando bem antes talvez dessa necessidade de ter que agir massivamente. E o perfil, na verdade, né, Marcos, dos condutores, aliás, os alunos da autoescola também mudou, né, o perfil deles. Então, no passado, né, do jeito que quando se fala passado, parece uma coisa assim extremamente velha. Extremamente 60 velha. anos atrás. Quais passados, né? Quais passados, passados. né? 1950, 1970, 2000 já é passado, né? Mas é assim, vamos dizer assim, há alguns anos... Um tempo atrás, era muito comum o 17 anos estar naquela expectativa danada para poder chegar ao 18, para poder ir na porta de uma autoescola
e pegar aquele livrinho que na verdade era uma propaganda com as placas, decorava-se aquilo, já marcava o exame da clínica e já ia para algumas aulas, poucas aulas práticas e fazia o exame prático. Então esse foi até 98, praticamente foi assim. Para Entendeu? mim foi assim. Então, porque esse atual Código de Trânsito, ele é de 97, entrou em vigor em 98, né? Que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, daí foi no final dos anos 90, foi o 2000, ainda estava muito assim. Só que a sociedade mudou. E aí hoje, comparando com isso que eu estou falando lá do passado, esse 18 a 23 anos, dá para perceber que a maioria, ou uns 40%, tá? Ninguém fez uma estatística dessa, eu que estou por percepção, Estimando. né? De 18 a 23, vamos supor que tenha 100% esse público de 18 a 23 em Indaiatuba. Vamos chutar um número aqui. Faz de conta que tem 1.000 pessoas aqui em Indaiatuba nesse momento. Nessa faixa etária. Nessa faixa etária. 1.000. Só colocar um número para ficar fácil a conta. 400 não estão nem aí para ir na autoescola. Ou seja, 60% tem um interesse. Mas desses 60, uma parte ainda vai ser o pai e a mãe que vai levar. Porque o pai e a mãe também quer motivar aquele filho, a filha, a ter aquele CNH para diminuir as caronas. Porque atrapalha a vida da família que tem o veículo. Né? Porque tem muita família que não tem veículo e muitos aí não estão com pai e mãe ou seus responsáveis. Mas de maneira geral dá para perceber. Então, ou seja, hoje, essa faixa etária, muitos não trabalham ainda, não tem uma renda que seja suficiente para ter um veículo. Né? O Brasil entrou numa política pós-pandemia que também veículo hoje 0 km é na faixa de 100 mil reais quase. Então isso também afastou a compra de novos veículos. Aí tem seguro, tem estacionamento, tem combustível. Então essa faixa etária fala, eu não estou preparado para isso. Mas nós temos uns motoristas Vou de que aplicativo, fazem, né? Tem os aplicativos, tem aqueles que usam, igual o Thiago, que hoje está nessa fase já de motorista executivo, Isso. né? Então, eu acredito que, é lógico, cada família sabe onde aperta o seu calo. Pode ser que tenha família que contrata um motorista executivo para fazer todo dia aquele trajeto da escola. Né? Muitos vão de ônibus, porque a prefeitura tem o convênio, né, com o governo para ter o ônibus, mas muitos pode ser. Van escolar, né? Então, esse perfil mudou bastante. Outra coisa que dos anos 2000 deu para perceber eram aquelas mulheres, principalmente mulher, tá? E eu posso afirmar que essa convivência eu acho muito interessante. O casamento dos anos 70, 80 tinha muito daquilo do machismo, né? Daquilo do possessivo, do homem ser o responsável pelo carro. Então, isso foi uma realidade. Deu Muitas pra perceber. mulheres não dirigiam. Não dirigiam, nem mexiam no carro. E aí, quando teve essa mudança, muitas separações, né? Os divórcios, as separações, então essa mulher, ela foi ingressando no mercado de trabalho, ter uma vida independente ou uma nova família. E ela falou, agora eu preciso dirigir. Então, nos anos 2000 até 2010, assim, 12, deu para perceber muitas mulheres com essa característica. Hoje já diminuiu, porque parece que esse grande número parece que já fez a habilitação. Por conta da Uber. E também tem a ver com o Uber. Por conta da Você Uber. convive com esse lá, você sabe quem é solteira, pela conversa do atendimento. Sabe qual é o maior público da Uber? Feminino. Olha aí. A cada 10... Quando eu trabalhava, né? Ainda de vez em quando ainda roda um pouco, mas eu tenho muitos contatos com motoristas ainda, né? Devido a grupos e tal. E a cada 10 corridas, 7 a mulheres. 7. É muito raro homem. Então você já tira por isso aí. Então, ou seja, fazer a formação do condutor, né? Ela tem essas características. Muitos também por idade. Dá para ver que um certo crescimento nos últimos 10 anos, Também. que são ou as mulheres ou os homens, né? Que vieram a ter o seu companheiro veio a adoecer, não veio a falecer, mas adoeceu, ou veio a falecer. E aí a pessoa fala, eu preciso dirigir, eu estou aqui na ativa, 60, 65 anos, ou até mais. Aí ela vai numa autoescola. Ela tem a mesma regra de habilitação. Então ela vai passar pelos exames o médico e o psicotécnico. Se ela teve o resultado apto, ela vai para o teórico. E isso é legal, dá para ver o esforço dessas pessoas. Isso é bem... Porque é diferente, né? Aquele que está com 18 anos, ele quer ele não quer nem sentar na cadeira da autoescola. Ele quer tirar CDH e ele quer sair pegar- do carro é, do pai. isso aí. Isso é uma realidade também. Aí tem o advento também agora dos cursos à distância. É uma tendência nos próximos anos diminuir muito o envolvimento da empresa autoescola. Isso é uma tendência, tá? Não é uma expectativa. É uma tendência. Por quê?
O curso teórico, existe hoje o curso EAD, ou mesmo que seja o curso remoto, com controle, né, de presença, mas ele torna-se desnecessário a presença física dentro de um prédio, vamos dizer assim. E depois ainda tem mais uma outra etapa. E talvez, desculpa, pode falar. Que é a parte prática. A aula prática de autoescola também tem sido, anualmente, os deputados ou senadores apresentam um projeto de lei. O projeto de lei tem uns montes. Então, é projeto de lei para que se elimine a estrutura de autoescola. Porque existe muito gasto para se manter a autoescola. E isso é repassado para o cidadão que vai fazer a CNH. Então, não é que a CNH é cara, a CNH tem custo. E aí, é uma grande também. Uns usam, não desmerecendo, tá, Tiago? Pelo amor de Deus. Não, imagina. E aos amigos aí que são do uso da plataforma, né? É a uberização do instrutor de autoescola. É uma tendência, não que seja uma expectativa. Mas a questão do ensino à distância tem a ver também com o trânsito, né? Porque facilita a logística. Na hora da aula. Tem a ver com Até isso a questão tem da correria também. Tem a ver com a trânsito. E nessa correria, aproveitando a deixa, eu gostaria que vocês falassem assim, cada um que falasse o que mais irrita na correria, no dia a dia, na rotina, sabe? Aquela coisa, os probleminhas corriqueiros de dentro de Indaiatuba. Não, SP a gente sabe que é... Sim, SP não adianta nem comentar. É um caso muito grave, né? Mas assim, não vamos dizer que são problemas menores, mas é o corriqueiro ali do dia a dia. Então, gostaria que vocês comentassem, e aí vou fazer um desafio com o Atos, que aí ele vai corrigir. Adorei. Então, assim, uma conduta errada. E como que você corrige essa conduta errada? Aí pode ser? Eu gostei, vai. Vai lá, Thiago. Posso começar? Pode. Os apressadinhos. Esses aí... É o tema do Atos. Impressionante, cara. Os apressadinhos... É assim, durante a semana, eu vejo muito bem isso, né? De segunda a sexta são os apressadinhos. E de sábado e domingo são os domingueiros. Que é o pessoal que, como alguns semáforos de Indaiatuba tem temporizador, o cara sabe que tem um temporizador, o cara anda lá numa boa, tal. Outro defeito, né? Não vou falar do indaiatubano, mas do modo geral, né? É o celular. Cara, isso é impressionante. Qualquer semáforo que você parar, pode olhar para os carros do lado, o celular está na mão. Então, eu colocaria isso aí, os apressadinhos, o celular também, que tá uma tendência assim que a galera não sabe ficar sem, e a seta. Que a seta em Indaiatuba é um artigo de luxo. É um artigo de luxo. É impressionante como as pessoas não conseguem dar seta. E é em Indaiatuba, tá? Porque eu trabalho na região toda aqui. Eu, às vezes, vou até para fora do estado. No sábado mesmo, eu estava em Minas Gerais. Fui levar um cliente lá. O pessoal dá seta. Agora, em Indaiatuba é crônico. É um problema crônico. Então, eu colocaria isso aí. É bem isso mesmo. Dos apressadinhos, eu até uso uma frase. Eu já conversei com você sobre isso. Tem gente que adora acordar cedo para se atrasar com calma. Adora. A pessoa vai, levanta, vai no seu banheiro, toma o seu café da manhã. Tá tranquilo, tá com tempo. A hora que vai pegar lá o celular, dar uma rodadinha no Instagram, olhou, pô, atrasei. Pega o carro, pega a moto, e aí quer tentar tirar o atraso na estrada, na rua. É onde vai morar o problema. Celular, na verdade, é o problema master, eu acho que não só para trânsito, mas para tudo. Tudo. É para trabalho, é para... O celular, ele veio muito para ajudar a gente em muita coisa. Muita coisa. Muito. Mas existe uma certa falta de dosagem. Um excesso. As pessoas perderam a dosagem, perderam a mão do utilizar. É parar no semáforo, você vai ver. Todo Tá mundo virando puxando. parte mundo, do cara. corpo da pessoa. Abriu o semáforo, O pessoal tá buzinando aí tá lá, quem tá ligeiro, aí também já fica O estresse ali com Isso. aquela pessoa que tá na frente, sendo que, pera, você tá no carro, você tá na moto. E, detalhe, não é só, antigamente era só a galera do carro, hoje em dia você vê Pessoal de moto. os motoboy Sim, Com sim. celular. Com celular. mexendo lá, pera, cara. Você tá ali em cima da moto, ou você tá sentado no seu carro e mexendo no celular com ele andando, ou, tá parado, mas o semáforo é de 1 minuto e meio. Tá bom. Não é porque tá parado que você deixa de estar no trânsito. Numa dessas, você tá lá... Eu já cheguei a presenciar ambulância, sirene ligada, pedindo passagem, e a pessoa no telefone não notou. Desligadaça.
Teve que chegar um motoboy bater no vidro do lado, viu? Dá licença aí pra ambulância passar. Nossa. Aí abriu pra ambulância poder passar. Absurdo, né? Que a pessoa entra numa caixinha ali que ela para de perceber o que tá acontecendo. Então, isso é um risco gigante. A pessoa Gigante. para de prestar atenção do celular. E essa questão da pressa é Então, horrível. Sobre os atrasados ainda, continuando, só mais um trechinho. Quando eu trabalhava de Uber, uma coisa que era, assim, era diário. O pessoal pede a corrida no aplicativo, você encosta na frente da casa da pessoa. Moço, pelo amor de Deus, eu tenho 5 minutos para entrar no trabalho. Isso aí Pede pra você correr. era diário. Sabe, a gente com toda a educação no mundo, né, moça? Eu não posso correr, né? Mas a gente vai chegar em tantos minutos. Então, entra o que você falou, a pessoa acorda, toma um café, fica pensando na morte da bezerra, mexendo no celular, quando se dá conta. Então, e muitas vezes o que acontece ainda, além de tudo isso, no final da corrida, te avalia mal ainda. Ainda avalia o motorista mal. Como se a culpa... Como se a culpa fosse do motorista. Da pessoa ter pedido o Uber Isso. depois do que deveria ter pedido. Isso. A culpa do trânsito fosse sua e tudo mais. Do motorista. Aí avalia lá 3 estrelas, 4 estrelas. Então, Se não menos. se não menos, exatamente. Então, você vê como são as pessoas hoje em dia, né? Marcos, o que mais te irrita no trânsito? Bom, também vejo bastante isso que o Thiago, o Atos, os dois citaram, né? Eu convivo dirigindo muito, muito lento. Quem dirige comigo, às vezes até se sente incomodado, porque eu acabo, pela minha característica de andar sempre muito lento, digo, lento não de carro parando, mas não do tradicional, porque a maioria das pessoas acabam tendo um pouco mais, né, de agilidade, e eu prefiro um pouco menos. E eu vejo muito que quando tem pessoas, né, condutores do lado esquerdo da via, mesmo numa rua normal, se a via é de sentido único, então o princípio você se mantém na direita, né, para você dar fluidez à esquerda, né? Não estou falando que ninguém precisa correr, mas quando você está num trecho que tem veículos na esquerda, aquilo ali atrapalha. Até porque se tem algum pedestre que vai fazer a travessia, se tem um ciclista, se tem algum outro veículo que vai cruzar uma outra rua, já confunde todo mundo. Só de uma pessoa estar na esquerda. Isso é um ato que eu percebo. Mas daí eu nem considero tanto igual o Thiago falou, né? Não discordando de você, mas eu acho que é meio comportamento de pessoa, é de cidadania isso daí. A pessoa, ela não dar a seta, por exemplo, pelo que assim, a minha vivência, né, de tudo que eu já participei de estudo, que deu para eu interpretar. A pessoa que geralmente não dá uma seta é a mesma pessoa que numa fila da padaria, ele vê ali que a fila está em dúvida, ele vai na frente pedir o lanche dele lá, o pão dele, sabe? Então, sabe quando você está naquela fila ali de repente você foi numa praia mesmo, você está numa padaria que é fora da sua rotina. Então você chega, as pessoas não sabem onde que é a fila, né? Manter uma linha de organização gerou dúvida. Aquele que não dá seta é aquele que vai na frente, né? Ontem, numa conversa informal com a Patrícia, eu falei do polo geradores de tráfego. Lá na região de Itaici, passando o Pontilhão, tem um grande mercado, né, que está vindo para a cidade. Então a prefeitura de Indaiatuba anunciou que uma semana de dificuldade ali. Batata. Eu precisava vir para cá, peguei um trecho lá. Em cima do Pontilhão, já da rodovia SP-75, já é um trecho de maior risco. As pessoas estão saindo da cidade, vão em cima do Pontilhão, uns saem para Salto, sentido centro-bairro, eu quero dizer, né? Sentido centro, bairro Itaici. Sim. Aí uns saem para a direita, para Salto. Outros saem um pouquinho mais à frente no Pontilhão, saem para Campinas. E os outros vão reto, sentido... Não tem espaço ali. A prefeitura teve que fechar. O Demutran fechou uma faixa só de rolamento. A quantidade de carros que está juntando ali. E isso vai ser durante uma semana ou até mais. Então, por que a pessoa está cortando a frente? É a mesma pessoa que não dá a seta. É a mesma pessoa que entendeu? Então, de maneira geral, penso assim. Acho que o comportamento daquela pessoa que tem na vida dela, ela vai ter esse comportamento. E hoje o trânsito é previsível também, né? Claro que tem uns acidentes, mas assim, as pessoas sabem quais são os horários de pico, mais ou menos como funciona o trânsito em alguns trechos, pelo menos nos que ela circula.
Então, chegar atrasado ou estar mais apressado já não é mais justificativa, né? As pessoas Você sabe precisam como é. se antecipar, não é isso? Né? Total Se eu- direção preventiva, que é o que o Atos Exato. trabalha. Exato. A pessoa tem que se antecipar porque ela já sabe que ali é um problema, então ela não vai chegar em 10 minutos. Exatamente. Então ela tem que reservar Prever. 30 minutos, porque, né? Então não dá mais para usar o trânsito, aliás, a pressa dela, o horário dela, para ter esse tipo de comportamento no trânsito, não é isso? Exato. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a questão dos corredores de motos. Ah, A gente não pode eu deixar de falar adoro disso. esse tema, porque ao mesmo tempo que é tabu, ele é muito contraditório. Existe a pessoa que é totalmente a favor a corredor, tem gente que é contra. Pela legislação, você tem que guardar a distância lateral do veículo. Então, em teoria, o corredor não pode acontecer. Só que daí você vê cidades como São Paulo criando uma faixa azul que automaticamente, se o cara anda ali, ele já não está guardando. Mas por que ela faz isso? Para o melhor fluxo de veículos. Então, a partir do momento que a própria cidade ela entende que, ok, eu vou ter que dar uma abertura nessa legislação aqui para fluir melhor o meu trânsito, a gente começa a dar abertura. Imagina se cada motocicleta ocupasse o espaço de um carro. Se isso eu tô falando de Indaiatuba, não tô nem falando de São Paulo, que é muito maior, mas se aqui mesmo em Indaiatuba, horário de pico, se cada motocicleta ocupasse o espaço de um carro, é muito complicado. Nossa. Agora, não quer dizer que o motociclista ele está no corredor que também dá direito para ele fazer qualquer coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que ser feito de forma prudente, tem que ser feito de forma em que ele vai estar respeitando velocidade, vai estar respeitando leis de trânsito. Ah, porque eu tô aqui no meio, posso vir cortando isso e aquilo, vou aqui, vou ali, vou ali. Não, pera. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E isso vale não só para corredor, acho que para tudo na vida. O trânsito ele tem que fluir de uma... Como que eu vou mensurar isso? Vamos lá, para não sair errado isso aqui. O trânsito ele tem que fluir, mesmo que tenha que ser necessário dar aberturas na legislação, como essa questão da distância lateral. Eu sou um cara super a favor do trânsito, mas o cara que vem do bolo lá de trás e só buzinaço e passando como se não houvesse o amanhã, Muito rápido. A velocidade, né? qualquer, não lembro qual de vocês falou que um carro entrou no... Acho que foi você, Foi não eu foi? que falei no acidente da rodovia. Que tava e entrou. Às vezes esse motoca também não tava numa velocidade compatível. Exatamente. Se você vai no... Você já tá no corredor, você já tá entre algumas Já tá em aspas. risco, né, digamos. Você colocando entre aspas, você já está furando fila. Pois Né? é. Então também não tem necessidade de você querer ir na mesma velocidade da via. A via é o quê? É 60? Eu tô no corredor, então eu vou 40. Exatamente. Entendeu? Mas tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência e geralmente não tem. tem, tá? Eu tenho muito cliente lá na loja quando a gente vende a moto que o cara é motoca, o cara tá no corre o dia todo, o cara, ele faz entrega, ele vai e volta, leva a esposa no trabalho, ele leva as crianças, ele faz moto Uber, faz iFood, faz um monte de coisa. Mas pera aí, ele tá fazendo com cautela? Porque também se não tá, não adianta nada. A moto vai se tornar uma arma na mão dele. Alguém vai... E aí ele vai querer culpar o motorista. Pô, você entrou sem dar seta. Ou você entrou... Ou você até deu seta, mas... É aquele negócio, né? Ah, você deu seta não significa que você pode entrar. Isso. Significa que você quer entrar. Ok, mas você também tá em velocidade compatível? Exato. Você tem que estar pelo menos um pouco certo para poder exigir também que o coleguinha ali faça alguma coisa certa Não dá nesse tempo, né? sentido. Então, quer dizer, a gente chegou numa conclusão aí, acho que posso dizer, que a questão da pressa combinando junto com a alta velocidade são os piores problemas, né? Além dos estruturais e também a questão de fiscalização, de engenharia, de tráfego, tudo isso, a parte estrutural, mas em termos de comportamento, a gente pode dizer que os dois fatores principais aí para
elevar os riscos de acidentes ou até de acontecer mesmo um acidente são, então, essa pressa e os apressadinhos, né? E a velocidade, os pés de chumbo. É, que a gente Pés de fala. chumbo, exato. Inclusive, esse ano aqui, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, todo ano ele solta o tema da campanha de trânsito, que você citou agora há pouco, que é setembro, de fato, é 18 a 25 de setembro, é a Semana Nacional do Trânsito. Esse ano, o tema, ele é desacelere, justamente porque um dos fatores estatísticos aí, realmente, de maior incidência é o excesso de velocidade. Né? Maior velocidade não significa dar fluidez ao tráfego, né? Sim. Exato. Então, ou seja, o comportamento somado ao excesso de velocidade tem causado maior número de acidentes, né? Porque aí ele causa o acidente e ele para tudo, Aí que é pior. exatamente. É aí que né? Ele causou o bagunça acidente e tudo. parou tudo. É, para tudo. Afetou todo mundo, Afetou inclusive todo mundo. quem estava Você vê, com tanta pressa. e o Exatamente. assunto moto, né, que é muito importante. É impossível um país viver sem motocicletas e motonetas aí, né? É uma parte do mercado fundamental, mas se a gente seguir as estatísticas tipo do Infociga, que é do estado de São Paulo, né? O Infociga, fica a curiosidade para quem quiser acessar, né, no site do Infociga SP, sempre você vai ter os números de acidentes causados maiores, né? São com as motocicletas, né? Então, ou seja, é uma preocupação do poder público dar o suporte, dar a assessoria e a história da fiscalização, porque se não tem fiscalização, aumenta-se a chance daquele cometimento de uma prática aí perigosa, uma irregular, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a motocicleta, ela lidera os índices de acidente, né? Agora, pouco se fala na questão de acidentes de trânsito e a fiscalização. Agora, como que você fiscaliza pedestre? Como que você pune pedestre? Porque da mesma forma que tem um apressadinho no corredor, no trânsito, tem o pedestre que bota o pé na faixa E acho que já pode passar. e noção. fala a seguinte frase: ele não é louco, ele tá me vendo. É. Não é isso? Ou eu tô na praia, né? Porque na praia, normalmente... Você põe o pé, a galera, a praia é gramado. Em gramado, você põe o pé na faixa, a galera para. Em Indaiatuba não toca assim. São culturas diferentes, né? Não dá Exato. pra- E você acha que, digamos que eu tô em Gramado, você acha que eu vou estar em Gramado e eu vou pôr o pé na faixa e eu vou sair andando? Vai nada, vai que tem um Você não Indaiatubano. conhece lá, exatamente. Vai que tem um Indaiatubano no trânsito, não tem como eu saber. Na lei tem os artigos que são as punições tanto para pedestres quanto também os ciclistas, né? Sim. Só que na prática ela acaba sendo impraticável, né? Na prática é impraticável. Porque você não tem ali um Renavan, você não tem um número de registro de pedestres, né? Mas a lei, ela prevê. Então, precisaria ainda chegar o Mas momento... no caso de um acidente, ele está fora da faixa de pedestre, por exemplo. Também tem, também tem são- fora da faixa. daí é o fator causador, né? Então, isso depois, numa análise de perícia, Isso. E vai ser descobrir quem considerado. foi o causador. Isso, E exato. não só falar que o pedestre tem toda 100% da prioridade, se ele também foi o causador. Não Ele porque ele ele foi pôs o- atropelado, que foi ele exatamente... Não, ele não interferiu, não influenciou, na verdade, né, Exato. na causa do acidente. E outra, se o pedestre ele causou o acidente, ou porque ele atravessou fora da faixa, ou porque ele Ou atravessou com o celular, né? atravessou com o celular e Também. acontece Acontece bastante muito, centro centro da cidade aqui. Um motoca teve que frear de última hora, um carro teve que frear de última hora, bateu, caiu, alguma coisa aconteceu. Se uma moto, um carro sai correndo, você tem a câmera que pega a placa do placa. carro, você consegue atrás e até você entra com um processo de Indenização. de indenização quando a pessoa foge do acidente. Sim. E se um cara, se o pedestre, acontece isso, ele sai, como que você encontra ele? É impossível. Como que praticamente como que impossível. você vai atrás dessa pessoa pra exigir que ela arque com a parte dela? Não tem como. Ô Atos, com todos esses problemas que a gente comentou aqui, é possível ter harmonia no trânsito? É possível, mas existe um trabalho de anos que tem que ser feito, né? Tanto no antes, no durante a formação e no depois. Acontece muito dessas ações que nós fazemos, as empresas contratam, né, chamam a gente, tu queria trazer a palestra da harmonia no trânsito aqui para nossa empresa, porque a galera, principalmente o horário de saída, monta em cima da moto, o capacete às vezes ainda na testa, sai, a galera pega o carro, né, é a hora do rush. Hora do rush. Então, vocês vêm até aqui para fazer a palestra e eles usam, e eu costumo nessa palestra pegar bem esses pontinhos, essas frases que eu sei que a galera usa,
né? E que eu sei que na hora dá aquela descontraída, o pessoal dá uma risadinha, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, tá? Dá pra atingir 100% das pessoas? De cara, não. Se eu pegar uma palestra de 100 pessoas, eu sei que uma ou outra ali, né, 20, 30, 40, que seja, já é um número impressionante. E aí é uma tecla que a gente tem que bater com muita frequência. Não dá pra eu achar que eu vou lá, o cara ele já tem o costume de andar acelerado, de andar xingando os outros no trânsito, de ser estressadinho, de querer brigar no trânsito. Né? Eu já fui esse cara. Eu já fui o cara que brigava no trânsito. E aí, depois que você começa a fazer formação e aí você vai entendendo, né? Às vezes eu repito o mesmo treinamento todo ano. Nossa, Atos, mas é a mesma coisa? Cara, às vezes é outro instrutor que me dá um outro toque, um ponto de vista diferente que faz a própria reciclagem. Não tinha que ser só para quem comete infração, não. Tinha que ser para todo mundo direto. Ó, cada X anos você vai fazer reciclagem. Exato. Sim, você tem que fazer. No meu entendimento, tinha que ser, né? Tinha que ser algo obrigatório. Porque o cara, senão... Você tem pessoas que estão vivendo tempos atrás. Mas dá pra fazer esse trabalho de harmonia no trânsito? Dá. Difícil? Difícil, mas dá. E quem quiser fazer, então, pelo menos um curso de pilotagem, como faz? Como entra em contato com você? Vamos lá, pode entrar em contato comigo através do Instagram, AtosPavan73. Me perguntam o que é o 73, é o meu número na época que eu competia de moto velocidade. Competi em moto velocidade aí uns 4, 5 anos. Então é o número que eu pilotava, AtosPavan73 no Instagram. Pode entrar em contato pelo próprio Instagram da Prolink também, Prolink_Honda, tá? Pode solicitar a palestra, o curso, ou eu quero fazer uma ação aqui na minha escola com as crianças, dá para fazer? Dá. Todas essas ações de palestra, harmonia no trânsito, treinamento de pilotagem, é feito de maneira gratuita. Então, é mais uma facilidade que você tem para trazer isso, trazer essa harmonia no trânsito. Muito legal. Max, então, qual o contato aí para quem quiser fazer a aula? Bom, a Autoescola Max, né, tá com seus 23 anos, né? Eu sou antes da Autoescola Max, a Autoescola tá com 23. E nas redes sociais aí tem, né, bastante os canais aí, que é o Instagram, Facebook, né? Autoescola Max mesmo, né? E sempre que se chama ali, daí já cai direto no WhatsApp. Eu participo muito dos atendimentos também, então qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, principalmente até fazer o convite aqui, muitas pessoas têm problema de CNH com relação à pontuação. Então, suspensão ou cassação. E as pessoas, eu atendo há muito tempo, as pessoas vão no balcão de autoescola achando que a autoescola é um local para isso. A maioria de autoescola, às vezes até despachante, não tem muito essa preparação no sentido de explicar tecnicamente. E eu tenho me aprimorado bastante, até pela convivência, né, do que eu passei no passado dos órgãos lá, do CETRAN. E eu ajudo tanta gente lá, muitos gratuitamente também. Então vai lá, eu oriento, a pessoa não sabe nem que tem o portal do Detran para consultar. Aí às vezes a pessoa chega lá achando que precisa fazer a tal da... É incrível, você falou a palavra reciclagem, né? A pessoa chega na autoescola e fala assim, eu vou ter que fazer reciclagem. Não, a reciclagem é o de menos. O problema é ficar meses sem dirigir, né? Porque ela vai cumprir um período de punição, né? É uma penalidade. E a pessoa pensa que a reciclagem é o maior problema. É o caminho. Às vezes a pessoa chega lá achando que tem que fazer algo e ela descobre que não está nem suspensa. Aí a pessoa sai de lá feliz da vida. Mas às vezes também chega lá falando, preciso fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Aí descobriu que teve suspensão, dirigiu durante a suspensão e teve a cassação. Então, fica aí o convite a todos aí. E aí, só aproveitando também mais um detalhe, nós estamos falando aqui de números, né? Quem tem problemas de pontuação na CNH, o Detran abre um processo chamado suspensão. E essa regra de pontuação, há muitos anos eu tenho essa interpretação. Ela é até ineficaz ou injusta. Não sei qual ponteirinho eu poderia usar aqui. Um ex-marido ou uma ex-esposa cometeu infração com o veículo. Hoje nem estão mais juntos. Não teve como transferir o ponto. Alguém ficou com esse ponto de uma infração X lá. E essa pessoa vai ficar sem dirigir por causa da lei. E ela vai fazer uma reciclagem por causa da lei. Mas não foi ela que cometeu a infração.
Isso acontece muito. Se tivesse algum deputado, ou a gente tivesse facilidade, né? Falar, ó, tem que fazer uma mudança na reciclagem. A reciclagem, a pessoa, eu vou dizer que metade que vai lá no balcão da autoescola, a Max tem reciclagem, tá? Tem um monte de autoescola que às vezes até vende a reciclagem sem ter reciclagem. A gente é credenciado pelo Detran para fazer. Dá para perceber que 50% das pessoas que estão cumprindo a penalidade não foram a que cometeu a infração. Então isso não é fazer reciclagem. Isso você está punindo pela regra escrita. Ah, mas se você não indicou o condutor na época, você então paga o preço por isso. Ok, poderia criar-se uma regra que é dizer, se você não cumpriu a regra escrita, você vai ter uma determinada situação. Mas não que você está cumprindo uma reciclagem e suspensão que não pode dirigir, porque você... Isso é uma curiosidade. Precisava um dia mudar. Mas isso não tem a ver com Indaiatuba, mas tem a ver com o país. Tá bom? Então fica aí o convite. Quem precisar pode ir lá falar comigo lá. Que eu ajudo bastante. Muito bom. Boa. Tiago, então quem quiser um transporte com motorista super experiente... Pontualidade, atendimento 100%. Pode me chamar lá no Instagram, Thiago Santos, com TH, 775, ou no WhatsApp, 19992479492. A gente faz trabalhos aí tanto para o estado de São Paulo, se sair para fora também a gente faz. A gente tem 3 motoristas de pronto atendimento, então nosso trabalho principal são os aeroportos. Então, Viracopos, Guarulhos, Congonhas e o Catarina também está atendendo agora, ultimamente, também bastante alguns voos de pessoal executivo que tem em Indaiatuba. Então, precisando, só dá um toque na gente lá. Certo, então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Nós que O podcast agradecemos. do Drops, então, fica por aqui. Até o próximo programa.